Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, que é o nosso espaço para falar de psicologia, saúde e educação. Eu sou Ana Paula Magosso, psicóloga e diretora da Clia, e eu estou aqui hoje com a psicóloga Giovana Nicolau Menegar. A Giovana, ela atua com atendimento clínico e hoje nós vamos abordar um tema muito importante, muito atual, que é o impacto da normalização das apostas esportivas, as chamadas bets, e como isso impacta na saúde mental, especialmente dos jovens. Gi, muito obrigada por ter aceito o convite, é muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, para mim é uma delícia estar aqui. Giovana, as bets, elas estão por toda parte. A gente encontra em propagandas, em redes sociais e até mesmo dentro de jogos que crianças, adolescentes, jovens têm acesso. O que te preocupa como psicóloga quando você observa essa banalização e essa facilidade nas apostas? Ana, eu acho que é justamente isso que você trouxe, né? Eu acho que são diversas preocupações. Eu acho que a principal, assim, quando a gente para pensar nesse cenário, é esse disfarce de entretenimento que as apostas estão tendo, né? Então, como você pontuou, hoje a gente encontra as apostas quando a gente está assistindo um jogo de futebol, porque ali do lado do campo a gente tem isso sendo divulgado. A gente encontra aposta em aplicativo, em rede social. Então, hoje está muito disseminado isso, né? Está acessível para qualquer idade. Então, desde uma criança que tem um acesso livre às redes sociais até um idoso. Então, esse disfarce, de fato, de entretenimento preocupa muito, né? O que começa a gerar aí essa dependência silenciosa, é algo socialmente aceito, né? Então, hoje, muitos influencers grandes divulgam as apostas. Então, poxa, se aquela influencer está divulgando a aposta, então, aparentemente, parece ser uma coisa normal, né? Por que eu não posso apostar também? Então, hoje está muito banalizado, né? Que foi uma palavra que você usou nesse início, né? E quando a gente para pensar, na aposta é algo muito rápido, é um reforço muito rápido, né? Então você aposta e, consequentemente, tem algum ganho a partir disso, né? E vai estimulando essa repetição, esse vício em continuar nesse meio, o que, de novo, torna tudo muito banalizado. E vai atingindo, com certeza, mais as pessoas que têm esse acesso constante às redes, porque isso está muito das redes dentro, né? Antigamente a gente tinha isso muito fora, né, das redes sociais, a gente tinha na nossa vida, né? Mas hoje tá um acesso muito grande, o que vai ampliando também para o público jovem, para o público adolescente, que são as pessoas que estão tendo um acesso maior a isso. Sim, antigamente você tinha que sair da sua casa, se dirigir até uma casa de bingo, sim, ou até alguém que vendesse jogo do bicho, para você poder, de fato, um cassino, alguma coisa assim, para você poder jogar e apostar, né? E hoje, realmente, eu acho que isso fica muito mais disseminado e com acesso muito facilitado, porque de dentro do quarto, qualquer um pode fazer aposta, né? Sim, eu falo assim, que você, com o celular na mão, deitado na sua cama vendo um jogo, você consegue fazer aposta, né? Hoje não tá tão dificultoso isso, né? Então tá um acesso livre. Sim, e eu fico pensando, Gi, que tem uma linha muito tênue que distingue quando a pessoa joga por diversão e quando de fato existe um quadro de dependência. E por vezes é difícil distinguir. Se você fosse pontuar alguns sinais de alerta, quais seriam esses para quem está em volta poder identificar um possível transtorno relacionado ao jogo? Eu acho que tem alguns, né? Eu acho que a gente pode pensar muito na perda de controle, né? Então, assim, a pessoa que passa a perder dinheiro dentro desses jogos, que passa a perder tempo da vida social dela dentro desse aplicativo, é quando a gente percebe, é um sinal de atenção, né? Quando a gente observa algumas mentiras recorrentes. Então, quando alguma pessoa confronta questionando sobre a aposta, ela pode mentir o quanto de fato ela perdeu, o quanto de fato ela passou fazendo essa aposta, né? A gente vê uma negligência com outras áreas da vida, né? Então, a pessoa que começa a se isolar, ela passa a não frequentar tanto o trabalho, passa a não frequentar o círculo social, o meio social onde ela está. Então, os compromissos que antes eram importantes e a parte social também vai sendo deixado de lado, porque ela está entrando nesse universo, ela está sofrendo perdas com esse universo e não consegue sair desse mundinho, né? E acho que, assim, uma coisa muito importante é que mesmo frente a tantas perdas, né, a tantos gastos, ela não para de jogar.
né? Eu acho que Sim, isso chama aquilo muita fica atenção. sendo a coisa mais importante da vida dela, né? Sim, Fica tudo sim, girando em torno daquilo e o restante deixa de importar mesmo, né? É sim, meio como qualquer vício, né, Gi? isso. Você, quando estabelece uma dependência, aí realmente as outras coisas deixam de ser importantes, né? Sim. Agora, uma coisa que eu acho que seria interessante de explicar é pensando no aspecto psicológico, né? Então, a gente sabe que existe aí um mecanismo por trás dessa exposição repetida a recompensas rápidas, né? Como que essas apostas acabam oferecendo. Você podia falar um pouquinho desse mecanismo e como que isso nos deixa mais vulneráveis ao vício e à dependência mesmo? Uhum. Eu acho que não tem só uma base comportamental, mas tem a base neuropsicológica, né? E isso é importante ser falado, porque as apostas, elas vão ativar um sistema de recompensa rápido e fácil, né? Que elas estão ligadas diretamente com o neurotransmissor da dopamina, que é o neurotransmissor que está ligado à sensação de prazer. Isso, com o tempo, o nosso cérebro ele passa a querer cada vez mais ter acesso a esse tipo de prazer, né? E aí é quando aumenta a nossa impulsividade, o nosso autocontrole ele se reduz, né? Vai aumentar esse comportamento de risco. Então, mesmo frente à perda, por conta dessa necessidade que eu preciso, eu vou continuar apostando, mesmo tendo uma consequência negativa, porque isso faz parte do vício, né? E aí entra aquele ponto do porquê os adolescentes são mais vulneráveis, né? Porque o cérebro do adolescente, do jovem, ele ainda está se formando. Ele demora uma quantidade de anos para, de fato, você ter suas funções executivas muito bem consolidadas. Então, por isso que é um público que está mais à margem disso, né? Que tem mais chances, de fato, de entrarem num possível vício. E acho que é fundamental entender que isso é um mecanismo neuroquímico também, não só Isso. comportamental. Ele começa com o comportamental, e aí essa estimulação e essa liberação de dopamina, essa resposta rápida, a necessidade de manter aquela sensação, né, dessa liberação intensa, é que vai fazendo com que isso se torne um vício. E qual que é a importância que eu vejo? É de quem está ao redor entender que isso é algo que tem que ser tratado, Sim. né? Porque muitas pessoas falam assim, ai, nossa, isso é porque a pessoa é sem noção, ou porque a pessoa não tem controle sobre ela própria, mas não, tem outras coisas que estão por trás disso e precisam de cuidado, né? Sim. Algumas pesquisas, Gi, elas vão apontando que 1 em cada 3 apostadores já teve pensamentos em termos de tirar a sua própria vida. E é impossível a gente ignorar o peso emocional que isso pode causar, né? Você já tem percebido isso chegando na clínica? Você já atendeu ou teve colegas, né, que relataram casos relacionados diretamente a apostas online? A gente vê a demanda aumentando, por mais que ainda seja muito velado, né, Ana? Como você falou, as pessoas ainda têm um olhar muito de pré-julgamento, né? De fato, com a pessoa que vem vivenciando isso no dia a dia, né? A demanda está aumentando, né? A gente vem recebendo aí queixas muito ligadas a sinais de ansiedade, a queda no rendimento, seja o rendimento no trabalho, seja o rendimento ali na rotina, uma irritabilidade. Então a pessoa chega assim pra gente, né? E tem uma resistência muito grande à aceitação. Então, às vezes, quando chega essa pessoa, é muito difícil ela chegar por conta própria. Ela precisa chegar com a ajuda de algum familiar, de alguém próximo que está observando isso sendo algo que vem acontecendo no dia a dia, de fato, né? É muito difícil que eles reconheçam que aquilo de fato é um problema. Então, isso, consequentemente, envolve a família também. Sim, e esses pensamentos suicidas mesmo, né? Pensamentos de morte, Sim. eles acabam aparecendo? Você já percebeu isso na prática? Acaba porque está muito relacionado a essa ansiedade, essa queda no rendimento, e acho principalmente porque quando essa pessoa se depara ali com essa perda financeira que está vivenciando, é algo terrível, né? Porque, poxa, pode ser um pai de família, pode ser uma pessoa que não seja de fato o provedor daquela família, mas ela está tendo uma perda financeira significativa, o que vai impactar na vida dela como um todo, na rotina, no trabalho, nas relações, o que vai sim começar a gerar esses pensamentos e esses sentimentos muito negativos, né? Sim, eu penso que isso envolve até mesmo criança e adolescente, né, Giovana? Porque se a gente pensa que eles têm acesso ao celular dos pais, e ali você tem tudo, cartão de crédito, um monte de coisa, fica muito fácil
inclusive para eles fazerem essas apostas sem o conhecimento dos pais, e quando os pais olham para isso, a situação dessa criança ou adolescente, em termos emocionais mesmo, de pressão, fica bastante ameaçado, né? Sim, e eu imagino que no caso de crianças e adolescentes, exista ali naqueles pais uma revolta muito grande, né? Consequentemente, castigos, punições, né? O que acaba de fato também gerando uma culpa ali, porque também é uma pessoa que não tem o mesmo preparo de um adulto, né? Por mais que quando a gente fale de vício, vai impactar o cérebro ali de formas muito semelhantes, né? Sim. E quando se fala de BET, se pensa muito em jovens, mas você falou Uhum. bastante de adulto e idoso também, e Sim. eles também estão expostos, né? Hoje a gente vive nas organizações uma cultura da performance, não só nas organizações, na vida mesmo, né? Sim. E essa necessidade de uma recompensa imediata. E você acha que isso vem alimentando esse comportamento? Sim, sim, com certeza. Eu acho que a sociedade e a cultura que a gente vive hoje é uma cultura muito do agora, né? Eu quero tudo para agora, eu quero tudo muito fácil, então eu quero ganhar sem fazer esforço, eu quero ganhar da minha cama deitadinha lá vendo o jogo enquanto eu tô ganhando dinheiro, né? Então tem muita relação, sim, com a forma como o mundo vem funcionando atualmente, né? E a aposta vem para oferecer de fato essa promessa, né, de um lucro fácil, né, de um estímulo constante, dessa sensação de que você tem controle, mas aí você se depara que na verdade você não tem controle algum, né? E o engraçado é que isso vem muito disfarçado, como a gente disse lá atrás, com essa cultura do entretenimento, porque você está jogando um jogo, né? Então tem sim uma fuga emocional relacionada muito à parte do lazer, do entretenimento, né? E aí a gente vai vendo que essas pessoas elas vão deixando de ter cada vez mais espaço para o que a gente fala do real, né? Elas entram muito nessa necessidade de ter tudo muito rápido e fácil, não conquistar as coisas, como era muito lá antigamente, né? Nossa, e é impressionante. Se a gente parar para pensar no impacto financeiro disso, só em Uhum. 2024 os brasileiros já apostaram mais de 20 bilhões por mês. E Sim. grande parte desse dinheiro vem de famílias em situação de vulnerabilidade. Então, é algo que a gente precisa realmente olhar e tomar alguma ação ao perceber que alguém à nossa volta está com esse hábito mesmo, né, de fazer as Sim. apostas e de colocar, às vezes, todo o sustento da família em risco. Pensando de que isso acomete tanto crianças como jovens, como adultos, como idosos, que orientações que você passaria para os familiares ou as pessoas que estão em volta, quando eles começam a ver esses comportamentos acontecerem e ficarem mais intensos, seja em casa, no trabalho, na escola, dependendo da idade da pessoa? Sim. Eu acho que é muito importante que a gente abra um espaço para o diálogo, né? Então, para você ouvir aquela pessoa sem o julgamento, porque a gente já chega com o julgamento muito, muito pronto, né? E quando você se abre para o outro sem julgamento, com uma escuta empática e de forma afetiva, isso dá espaço para que ele de fato se sinta confortável para se abrir com você, né? Eu acho que é muito importante pontuar também sobre as consequências daquela ação, os riscos que ela está correndo ao apostar, né? Em caso, por exemplo, de crianças, adolescentes, é tão importante que os pais estabeleçam limites de rede social, que eles tenham acesso ao que essas crianças e esses adolescentes estão de fato fazendo naquele celular, né? Estabelecer, talvez, tempo de tela, aplicativos que eles consigam de fato controlar o que eles vêm acessando, a questão do dinheiro também, né? Ficar atento a quanto que é gasto, o que é gasto, né? Uma coisa que a gente falou lá atrás, porque tem mudanças de comportamento nessas pessoas que estão vivendo em looping, né? Nessa aposta. Então, uma queda no rendimento, isolamento, uma irritabilidade, uma mudança no sono, né? Uma certa insônia. Então, isso é importante para ficar atento. Incentivar também outras formas em conjunto de prazer e lazer com essa pessoa, né? Então, poxa, fazer esporte, né? Praticar ali alguma aula em grupo, né? Alguma arte, enfim, fazer algo também junto em família ou com uma rede de apoio ali para tentar tirar a pessoa de fato daquele vício, né? Se a gente for pensar realmente a consequência do seu ato, você vivenciar essa consequência, você poder abrir um diálogo e ir cercando com esses cuidados que você colocou, eu penso que são muito mais efetivos do que uma postura punitiva apenas. Sim. O que você pensa sobre isso?
Sim, eu concordo, até porque hoje a gente sabe que a punição não vai dar o resultado esperado, né? O acolhimento, a comunicação clara, empática, a gente consegue acessar aquela pessoa, né? A gente consegue fazer com que ela se abra para a gente, se sinta confortável e possibilitar em conjunto, né? De forma como se fosse uma parceria, ajudar a pessoa. Você tem razão. E agora, para a gente ir fechando, Giovana, para quem está ouvindo, né, todo esse assunto e tendo todas essas informações e começa a identificar que já está enfrentando essas dificuldades, que caminhos são possíveis, né, para que ela possa se cuidar e tentar sair dessa situação? A gente sempre fala de um caminho terapêutico, né? Em conjunto com outras áreas, né? Então, assim, a psicoterapia individual, né? Como um pilar ali do tratamento, para ajudar aquela pessoa a identificar possíveis gatilhos, a compreender um pouquinho desse comportamento, a construir novas formas de lidar com esses sentimentos e essas emoções que são desencadeadas por essas apostas, né? Eu acho que não só a terapia individual, mas hoje é muito comum que a gente veja grupos de apoio, né? Então, se a gente for parar para pensar em outros vícios, né? Isso é muito comum e está se tornando agora comum com as bets também, né? Então, você contar com um grupo de apoio, onde você vai receber acolhimento, você vai ter trocas de experiências, você vai se sentir pertencente, é tão importante, né? Que vai caminhar junto com esse processo psicoterapêutico individual também, né? E aí também entra muito o papel dos familiares, né? O quanto é importante que a família apoie, suporte esse processo junto com aquela pessoa, né? Vá fortalecendo esses vínculos sociais que vai ser tão importante para, de fato, ajudar aquela pessoa a passar por esse processo, né? E pensando nesses 3 pilares, né, que eu disse, eu acho que a pessoa vai, de fato, ali, aos poucos, reconstruindo essa autoestima, essa autossegurança, né? Que é tão importante quando a gente para pensar nesse comportamento compulsivo. Você acha de que em casos mais graves, em que está muito intenso esse comportamento, o tratamento medicamentoso ele pode ser também um pilar? Eu acho que sim. Eu acho que cada caso a gente olha com um olhar, né? Cada pessoa, principalmente, eu vejo muito disso aqui na CLIA, né? A gente olha para a individualidade de cada pessoa que chega para a gente. Então, sim, eu acho que de forma alguma a gente não considera o tratamento medicamentoso, né? Caso a gente olhe para aquele caso e sinta uma necessidade, a gente vai se encaminhar para algum tipo de acompanhamento medicamentoso. Joia. Bom, Gi, eu queria te agradecer muito, porque todas as colocações que você fez foram muito claras e eu acho que ajuda muito tanto a quem está convivendo com alguém que está com essa dificuldade, como aquele que está vivendo isso, né? Então, eu queria te agradecer muito. É uma situação que está crescendo muito rápido e que não pode passar despercebido. Então, muito obrigada, viu? Eu quem agradeço. Obrigada, Ana. E você que está nos acompanhando, agradeço bastante a escuta, o interesse, e vamos manter sempre em mente, né? Vício não é falta de vontade, é um sofrimento real e precisa de acolhimento e orientação profissional. Se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas. Então, entre em contato conosco. Também estamos em todas as redes sociais como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Passa lá e nos acompanhe. Um abraço.